Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E se você está aqui, é porque você veio aí de algum vídeo, me ouviu falando aí nas redes sociais e está interessado no que eu te propus. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar um método, isso é, um passo a passo, para que você consiga estruturar o seu ministério ainda que esteja no começo. E se por acaso você já tem o seu ministério em desenvolvimento, você vai conseguir, através desse método, desse passo a passo, formar o seu ministério e conduzi-lo, usar as redes sociais para que elas sejam uma extensão do seu ministério, tá? E para que isso seja possível, para que isso seja verdade, se torne uma realidade na sua vida, muita coisa você vai precisar entender, vai precisar aprender sobre todo esse passo a passo. Agora, antes que eu te explique sobre toda a metodologia e sobre o passo a passo ideal que você venha implementar e usar no seu ministério, na sua chamada, eu preciso deixar bem claro para que você entenda para quem é e para quem não é esse vídeo. Na verdade, esse vídeo e todo esse passo a passo não é para alguém que não é evangélico. Então, se por um acaso você é um cantor que não é evangélico, não canta o segmento evangélico, não canta música evangélica, a grande verdade é que esse passo a passo não vai funcionar para você. Tá? Nós somos evangélicos, só trabalhamos com o público evangélico e esse método foi desenvolvido pensando em ministério. É muito mais do que cantar, é muito mais do que ter uma voz bonita. Ministério fala de chamado, fala de ser escolhido por Deus e, portanto, esse método é desenvolvido com essa mentalidade, com essa visão, ele é desenvolvido com esse propósito. Esse método ele vai, na verdade, funcionar muito bem para aquela pessoa que está começando no seu ministério, talvez recebeu uma promessa de Deus e sente que o tempo de começar, de dar início a seu ministério chegou. Mas e agora? Qual é o próximo passo? Esse método vai funcionar muito bem para esse tipo de pessoa. Mas também vai funcionar para aquela pessoa que já iniciou o ministério, já tem aí agendas, já tem talvez um trabalho gravado e agora sente que falta algo para ir além, sente que tem o potencial, sente que consegue dar um passo mais adiante, mas não faz ideia de o que fazer de agora em diante, tá? Esse método ele vai funcionar para esse tipo de pessoa também. Ele também vai funcionar para o cantor que está nas redes sociais, talvez já tenha um bom número de seguidores, mas sente que o seu ministério está estagnado, não avança, não cresce, não consegue ir além. Ele foi desenvolvido para construir um ministério, independente se o seu ministério está no começo, se ele está iniciando, ou quem sabe ele já está em desenvolvimento. Esse método também vai funcionar muito bem para você que já percebeu que com o advento da internet, com o advento das redes sociais e das tecnologias, já percebeu que elas podem ser uma bênção para o seu ministério. Não só pelo alcance que elas proporcionam, mas também por poder te fazer chegar até mais pessoas de forma que a tua música, o evangelho através do teu louvor possa chegar para outras pessoas. Mas aí você se pergunta então, o que tem que ser feito? Devo fazer lives, devo gravar videoclipes, devo fazer vídeos caseiros? Esse método ele vai ser muito importante para te dar uma direção nesse sentido também. E para você que já percebeu que com o advento das tecnologias, as redes sociais pode ser uma bênção para o teu ministério. Mas e agora? O que fazer para usar elas pelo ministério, que sirva, que ajude de alguma forma no teu chamado, no teu ministério? Por onde começar? Faço vídeo lives? Faço videoclipes, vídeos caseiros? Qual é o próximo passo que deve ser dado para que as redes sociais possam ser uma extensão do seu ministério? E aí você se encontra talvez perdido, sem saber por onde começar. Enfim, você sente que algo de diferente tem que acontecer no seu ministério, mas você não faz ideia do que e nem por onde começar. É para você que todo esse método e toda essa metodologia foi desenvolvida e pensada. Mas como eu te falei, esse método ele não é para você que não é evangélico, que não professa a mesma religião ou quem sabe é ateu. Ele não vai funcionar para você. Por quê? Porque nós desenvolvemos ele baseado naquilo que acreditamos, naquilo que cremos, no evangelho e no que nós acreditamos. Então ele foi desenvolvido todo voltado para esse universo. Ele também não é
para você que acha que basta esperar o tempo acontecer, que não tem muita coisa que você possa fazer, ou melhor, ou pior, para você que acha que o ministério não é algo sério e que você deve pensar nisso, para você que não faz o que faz por amor. Esse projeto, essa metodologia não foi desenvolvida para esse tipo de pessoas também. E também não foi desenvolvido para você que talvez até seja evangélico, mas toca na noite, toca para bandas, para música secular. Então também não foi desenvolvido para você, tá bom? Agora, antes que eu te fale sobre toda a base dessa metodologia, eu preciso primeiro te dizer como que eu cheguei a esse método, como que eu cheguei a toda essa metodologia, como que eu cheguei a esse passo a passo que vai te ajudar a construir e desenvolver o seu ministério de forma que as redes sociais sejam uma extensão dele. Até porque eu sei que você deve estar se perguntando, mas quem é esse rapaz? Será mesmo que ele tem algo de interessante para me ensinar? Será que ele pode me ajudar nesse sentido? E é por isso mesmo que nesse momento eu vou te mostrar, vou te falar um pouquinho sobre como que esse método ele foi idealizado. Porque na verdade ele não caiu de paraquedas nas nossas mãos, tá? Ele foi testado e desenvolvido e eu vou te contar como que tudo isso aconteceu. E na verdade, eu nunca fui bom de música, tá? Eu nunca consegui cantar, eu até compus algumas músicas, mas nunca fui muito envolvido no mundo da música, tá bom? Agora, durante desses últimos 4 anos da minha vida, eu consegui estudar bastante sobre marketing digital, sobre como funcionam as redes sociais e usei tudo que eu aprendi para coloquei tudo isso em prática dentro do universo da música. Daqui a pouco eu vou te contar como que isso aconteceu. E aí foi que nós chegamos e desenvolvemos, entendemos como que poderíamos utilizar o marketing, que é basicamente a arte de fazer com que pessoas ouçam a tua mensagem e, melhor, queiram ouvir a mensagem que você tem a passar. Então, pensando em como que a gente usaria essas técnicas para levar a música para mais pessoas, nós desenvolvemos esse método. E na verdade, a minha maior interação com a música foi ali em meados de 2014, quando eu tive que apresentar um trabalho numa feira científica lá no ensino médio sobre os benefícios da musicoterapia. Nós mergulhamos de cabeça nesse assunto e foi aí que o meu jeito de ouvir música mudou. Foi aí que eu comecei a entender a grande importância da música usada como tratamento para várias doenças, desde doenças emocionais, sentimentais, físicas ou até mesmo espirituais. Eu digo mudou porque foi a partir dali que eu conseguia ver a música como muito mais do que um hobby e um meio de entretenimento. Eu comecei a perceber que a música também pode ser usada no tratamento de problemas, como foi o caso de Saul no próprio texto bíblico, quando a música foi importante para ajudar ele a tratar o seu problema espiritual. Também foi usada na Segunda Guerra Mundial para aliviar a dor de pacientes, de soldados que sofreram durante a guerra. E mesmo hoje a música ainda é utilizada para ajudar a lidar com problemas de traição e outras coisas mais, problemas emocionais e sentimentais do ser humano. Eu digo que o meu jeito de ouvir música mudou porque eu comecei a olhar a música, como eu disse, com muito mais do que um meio de entretenimento. Eu comecei a ver que a música tem ali a capacidade de aprofundar na vida das pessoas, de alguma forma tocar e despertar nas pessoas sentimentos bons e ajudar de alguma forma. E como cristão, eu comecei a ver que a música poderia ser a porta mais fácil de se abrir para poder chegar até pessoas que precisam ouvir sobre Cristo e o Evangelho da forma mais eficiente e da forma mais rápida e fácil possível. Como foi o caso de músicas que viralizaram, músicas evangélicas que viralizaram e de repente tocavam em todos os lugares, na televisão, no rádio, nas casas, em todos os lugares estava tocando. E através daquilo, a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo poderia adentrar as casas e os lares das pessoas. Então a música é muito mais, e eu comecei a lidar com a música pensando nisso como muito mais do que uma forma de entretenimento, de alegria e diversão, mas também como uma forma de tratar problemas dos seres humanos. E foi aí que cerca de 3 anos depois desse trabalho com musicoterapia, eu me associei a uma pessoa dentro da música. Foi a minha esposa.
Eu casei com ela e ela tem aí o dom de cantar, é compositora e cantora também. E então foi que eu, de alguma forma, acabei entrando nesse mundo da música, mesmo nunca cantando. Eu me lembro que eu estava um dia assistindo alguns vídeos no YouTube enquanto fazia algumas coisas em casa, e de repente passou um vídeo sobre um cara falando sobre marketing digital. E eu aí comecei, eu lembro que na época eu estava escrevendo um livro, e na ânsia de lançar eu resolvi tentar aprender através do marketing como que eu poderia vender meu livro. Eu sabia que não seria uma tarefa fácil. Então nos 3 anos que se seguiram, eu comecei a me empenhar bastante na área do louvor, no marketing, sobre estudos, como vender, como levar a mensagem, a sua mensagem a outras pessoas. E foi pensando em tudo isso, estudando tudo isso, que eu comecei a implementar essas estratégias para mim, na tentativa de vender, lógico, o livro que eu estava escrevendo, e também da minha esposa. Foi quando ela começou a compor, e então ela começou a fazer vídeos para mostrar ali a música para outros cantores, para apresentar a música para outros cantores. Foi aí que eu comecei a usar o que eu havia aprendido sobre marketing e tudo mais no ministério dela. E a gente começou a obter resultados que a gente, logo no começo, a gente sabe, todo mundo ali que começa tem ali as suas dificuldades, não sabe meio como funciona, como que faz, tem ali os seus primeiros dramas, suas primeiras tentativas acabam não dando certo. Então a gente começou ali usando tudo que a gente havia aprendendo e vendo o que estava lá mais funcionando, o que estava mais dando certo, e até que a gente foi desenvolvendo, se aperfeiçoando, até irmos construindo esse ministério de sucesso, tá? Isso não quer dizer que a gente tem milhões de cantores, isso não quer dizer que a gente tem milhões de seguidores. Não, o sucesso ele não está relacionado aos milhões de seguidores. O sucesso ele está muito mais relacionado ao objetivo que você determinou. Então nós determinamos objetivos e alcançamos tais objetivos. E que objetivos foram esses? Em menos de um ano, a gente já havia batido todas as metas do YouTube. A minha esposa já havia conseguido vender autorização. Para você que não sabe, as autorizações de composições elas são repassadas mediante um pagamento. Tá? Então a gente conseguiu fazer vendas dessas autorizações para muitos cantores aqui do nosso país e de fora do país, cantores de Londres inclusive, tá? Alguns gravaram, outros ainda não por conta da pandemia, acabou atrasando os projetos, mas tá aí, nós enfim conseguimos, temos aí muitas visualizações no canal dela do YouTube. E tudo isso foi com base nessa metodologia que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. E até mesmo no canal aqui da RBS Produções, daqui a pouco eu vou te explicar o que nós fazemos mais ou menos, é possível ver resultados positivos. Nós temos muito mais visualizações do que a própria quantidade de inscritos. Uma prova de que a gente consegue alcançar muita gente, mesmo não tendo milhares e milhões de inscritos. E aí, o que aconteceu? A gente começou a empenhar todo esse projeto, todo esse plano no canal da minha esposa, cartazes, artes, vídeos de divulgação, toda essa coisa toda no canal dela, e de repente cantores começaram a perguntar: quem faz isso pra você? Me passa um número. E ela dizia, né, que era o esposo dela que fazia. E muitos perguntavam: pede pra ele fazer pra mim, quanto que ele cobraria pra fazer pra mim? E foi aí que nós, meio que impulsionados por Deus, sentimos que deveríamos, que poderíamos mostrar, que poderíamos oferecer o que sabíamos fazer, somar o que nós sabíamos, as estratégias, a forma como alcançar pessoas, nós poderíamos associar isso ao ministério deles, ajudar o ministério deles através desse método, através do que nós fazíamos. E foi então, nesse momento, que nós começamos, abrimos aqui a RBS Produções, que veio com essa proposta de poder ajudar e ser a mais acessível para os cantores evangélicos. Começamos a fazer cartazes, vídeos, começamos a proporcionar para eles aquele material que até então nós fazíamos apenas para nós mesmos, e desde julho mais ou menos de 2021 até agora nós já atendemos aí mais de 500 cantores, já podemos falar com mais de 500 cantores, ouvir as suas principais dificuldades, ouvir os seus principais desafios e no que eles mais precisam. E foi aí que ficou claro pra gente que a gente tinha um método. Porque a gente começou a ouvir eles e ao ajudar com aquilo que a gente falava, a gente começou a ver que as dúvidas e as dificuldades eram muito parecidas. E que aquilo que a gente falava
falando para um e para outro, e para um e para outro, tinha ali o potencial de ajudá-lo, ajudar a colocar ele na direção certa, qual é o primeiro passo, o que ele deve fazer, para onde ele deve olhar, no que ele deve se preocupar em cada momento em que ele está. E foi aí que ficou claro para que a gente tinha algo muito maior do que simplesmente realizar os serviços. Porque não basta fazer. O cantor vai precisar ter ali um bom trabalho de base para poder levar, divulgar sua música, seja nas plataformas, seja no canal do YouTube, seja nas próprias redes sociais. E foi aí que a gente conseguiu ajudá-los nesse sentido. Então ficou nítido pra gente que o que a gente sabia, se a gente conseguisse compartilhar com outras pessoas, seria importante e seria suficiente para levar o ministério deles a outro nível. Foi aí que a gente decidiu então montar tudo isso e criar este método que eu vou te falar agora nesse momento. Agora, apesar de ser algo simples, não necessariamente é fácil. Existem coisas que são simples, mas não são fáceis. Ela só vai passar, é simples quando você sabe o que tem que ser feito. Mas ela só vai passar a ser fácil quando você colocar tudo, empacotar todos os passos e conseguir implementar tudo isso, tá? Entendido tudo isso, a gente está pronto para entender de fato o que é e qual que é a base desse método que eu estou te falando. E bom, sobre esse método eu preciso te dizer uma coisa. Você lembra que eu te falei que eu comecei a estudar sobre a divulgação, sobre o alcance, quando eu quis vender alguma coisa? E logo no começo ficou muito claro para mim que existem dois tipos de venda. Existe a venda de alguma coisa física necessariamente e a venda de uma ideia. E é aqui que eu quero que você entenda. Muitos cantores acabam entrando nas redes sociais e não tentam, e são duas forças que movem a maioria deles. A primeira grande força que move é a falta de intenção. O cantor simplesmente entra nas redes sociais e ele não tem intenção alguma. Ele só posta sua música, posta seu vídeo, lança às vezes na plataforma digital. É o tipo de cantor que nem faz a diferença e nem é diferente. Na maioria das vezes esse acaba até copiando o que está dando certo para determinados cantores e nunca faz nada de novo. E a segunda grande força que move boa parte dos cantores existentes nos nossos dias é aqueles que tentam de alguma forma forçar as pessoas a ouvirem ele. Isso é refletido muitas vezes no ato de pedir inscritos, de pedir seguidores, de exigir o print de volta. De uma certa forma ele tenta forçar as pessoas a lhe acompanharem. E existe uma regra clássica das redes sociais. Não tem como você forçar a outra pessoa a te seguir. Não tem como você forçar a outra pessoa a se inscrever ou te acompanhar de alguma forma. E eu não estou dizendo que você não deve pedir às pessoas para se inscreverem no seu canal, para curtirem, para comentarem. Não, você deve, é importante. Na verdade é a forma como se fala, é a forma como se diz que muda tudo, tá? As pessoas prestam atenção não é naquilo que você está falando, mas aquilo que você está fazendo. Essa é a grande verdade quando se trata das redes sociais. E é aqui onde as pessoas não percebem. Nas redes sociais não tem como se forçar alguém a fazer alguma coisa. Você precisa entregar para essa pessoa algo que realmente ela queira ver, algo que ela queira consumir, algo que ela queira ouvir. Esse é o detalhe crucial quando se falamos de redes sociais. E é aqui onde está o problema. Porque uma vez que as pessoas só acompanham aquilo que elas gostam, muitos cantores precisam literalmente caçar as pessoas dentro das redes sociais. E é aqui onde está o problema, porque faz muito e não se consegue resultado algum. Aí o cantor começa a ficar decepcionado, começa a ficar deprimido, começa a achar que não é para ele e que ele não vai conseguir. E aí é onde piora também. Ele começa a olhar os grandes e reproduzir aquilo que eles estão fazendo. E não necessariamente eles estão fazendo aquilo que eles fizeram crescer. Não necessariamente aquilo que eles estão fazendo levou eles a ser quem são. E aqui é onde os cantores também erram. Porque muitas vezes tentam reproduzir comportamentos, atitudes de cantores que já são grandes. E esses comportamentos, na maioria das vezes, não os levam a lugar nenhum. Pensa só, esses cantores todos os dias perdem ali centenas de seguidores, muitas vezes por causa desses tipos de práticas. E aí pensa, eles perdem centenas e ganham algumas centenas também.
Agora imagina o impacto que você teria se perdesse centenas de seguidores. Faria muita diferença. Então é aqui onde você entende que não é reproduzir o que você está vendo os outros fazerem. É necessário ter um grande trabalho de base. É necessário ter também todo um plano de divulgação da sua música e do seu ministério para que seja possível você não só receber pessoas que gostam do que você faz, mas também ver e poder ter pessoas junto com você para te acompanharem. Mais importante do que te seguirem é te acompanharem. O engajamento no teu perfil é muito mais importante do que necessariamente pessoas que estão te seguindo. E eu gosto de pensar em tudo isso como um grande jardim. Imagina só, se você conseguir plantar um jardim, você não vai precisar ficar correndo atrás de borboletas. A grande verdade é que se você planta um jardim, as próprias borboletas virão e virão até o seu jardim. E você acaba tendo muito mais alcance e atingindo muito mais, recebendo muito mais borboletas, nesse exemplo que eu estou te dando, do que necessariamente você teria se estivesse caçando as borboletas. Além de, ao plantar um jardim, você ter menos esforço para poder alcançar essas borboletas. E aqui nós temos outro erro que muitos cantores cometem. Alguns olham para a falta de resultados e diz o seguinte: eu não tenho muitas pessoas que me ouvem porque eu falo a verdade. E aqui, na verdade, para mim, é uma forma de esconder o próprio fracasso. Porque para pensar, ninguém nos mandou, na verdade, ninguém falou mais a verdade do que o próprio Jesus. E Jesus Cristo, que falou a verdade, tinha centenas de milhares de seguidores atrás, né, o seguindo. A grande verdade é que não é porque você fala a verdade, tá, que as pessoas vão deixar de seguir. É a forma como você está falando, tá bom? É o jeito como você está se mostrando para as pessoas. Então, a falta de resultados, muitas vezes você fracassa nesses resultados e por esse motivo acha que o problema não está em você. Engraçado que a gente olha os problemas no mundo inteiro, menos na gente. O que eu estou fazendo de errado? E aí é onde eu estou te dizendo, há uma diferença entre usar as redes sociais como um usuário comum e usar de forma ministerial, usar de uma forma que o seu ministério esteja ali impregnado também nas suas redes sociais. E aí, dito tudo isso, alinhado todos esses pormenores, a gente já pode partir então para o jeito certo. Porque talvez você esteja se perguntando, beleza, entendi, mas então do que se trata esse método? O que é? Como colocar ele em prática? O que fazer para disseminar? O que fazer para viver de fato? O que eu posso fazer? Qual é o próximo passo que eu posso dar? E o primeiro passo que você deve implementar na sua vida é todos os dias criar o hábito de parar de olhar para o lado errado. Toda vida que você olha para os retornos financeiros, para dinheiro, toda vida que você olha para a fama, toda vida que você olha apenas para alcance, você não consegue ir para frente. Incrível, quando você muda o seu olhar e o lugar para onde você está olhando, os resultados começam a vir quase de forma inevitável. Você deve, a cada dia, plantar nas pessoas que te escutam, nos teus ouvintes, as sementes do evangelho, do ministério, de forma que você fique assim cada vez mais apaixonado pelo método. Eu costumo muito dizer isso. Quando você se apaixona pelo método, você não foca nos resultados, você faz aquilo que você gosta de fazer. E é incrível, os resultados então começam a vir. E aí fica a pergunta, como que eu faço então para as pessoas me acompanharem, para as pessoas gostarem do que eu faço, para as pessoas gostarem do que eu digo, do que eu canto? E aqui não está o problema, você não deve fazer as pessoas gostarem de você. Você não deve tentar fazer as pessoas te ouvirem, te seguirem. Não, na verdade você precisa fazer apenas o seu trabalho. E isso vai aos poucos atrair as pessoas. Você deve engajar as pessoas que já te seguem. Fazendo isso, e se elas forem retribuindo e engajando contigo, a própria rede social vai procurar pessoas relacionadas, pessoas semelhantes, pessoas que são muito parecidas com aquelas que já te seguem. E dessa forma você vai construindo um belo jardim e assim alcançando cada vez mais pessoas. Observando os hábitos delas, observando o que elas ouvem, que vídeos assistem, qual é o comportamento que elas
que elas usam, que elas fazem, observando cada um desses detalhes, você vai conseguir encontrar exatamente o caminho por onde elas estão trilhando. E assim, não vai ser difícil que você coloque ali a sua música, coloque ali o seu trabalho na frente delas. E aí, dessa forma, você não vai precisar de muitas pessoas. Você só vai precisar impactar aquelas que já decidiram seguir. Uma vez fazendo isso, a própria rede social vai encontrar pessoas parecidas. O nosso grande desafio através das redes sociais é fazer algo que faça a diferença. É falar algo que ajude as pessoas de alguma forma. É cantar algo que tenha uma mensagem para as pessoas. Porque eu tenho visto muita gente que posta a música que está bombando, que canta a música que estourou no momento, que virou hit. E a grande verdade é que não necessariamente esse tipo de conteúdo vai fazer a tua música ir mais além, o teu ministério alcançar mais pessoas. O que vai fazer a tua música, o teu ministério alcançar mais pessoas é você conseguir engajar as pessoas que já te seguem. Ao invés de caçar mais pessoas, trabalhar para melhorar cada vez mais o teu conteúdo. E esses conteúdos, eles podem ser vídeos, eles podem ser imagens, mas eles precisam estar dentro de algo que eu chamo de assunto do ministério. Seria um tipo de assunto específico, pode ser uma doutrina bíblica, pode ser sobre salvação, pode ser sobre arrebatamento, pode ser sobre santidade, pode ser sobre um assunto específico. Quando você começar a fazer várias postagens, mesmo que sejam de músicas, imagens, vídeos, fotos, mas dentro do mesmo assunto, de um assunto que você gosta, de um assunto que você se sente bem falando sobre, as pessoas que gostam e que precisam ouvir esse assunto vão começar a engajar contigo e, consequentemente, vão começar a te ouvir mais, vão começar a te acompanhar mais. Então você começa dessa forma a trabalhar uma grande engrenagem e transformar tudo isso numa verdadeira bola de neve que vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Esse conteúdo ele vai aproximando cada vez mais as pessoas de você. Ele vai alinhando o tipo de pessoa que te segue. Você não precisa alinhar todo mundo. Você só precisa alcançar as pessoas que gostam do tipo de música que você canta. E aí você vai cada vez mais alcançando outras pessoas. Esse conteúdo ele vai alinhando o público. Ele vai fazendo com que a própria rede social encontre as pessoas que têm um comportamento parecido com aqueles que já te seguem, tá bom? E que tipo de conteúdo é esse? Na verdade, dois tipos de conteúdo são importantíssimos. É o conteúdo de alinhamento dentro do assunto que você gosta, que você fala, dentro do mesmo universo. E o segundo conteúdo é um conteúdo que eu chamo de alavanca. Esse conteúdo alavanca vai ser quando você conseguir criar um projeto maior, criar ali um plano maior, criar um projeto maior, uma música, um clipe, um videolírico que seja. Você vai fazer toda uma propaganda, você vai fazer toda uma campanha de lançamento para essa música, para esse lançamento em especial, e aí você vai lançar. Não é incomum milhares de visualizações no mesmo dia, quando você está aplicando o conteúdo de alinhamento e aí você aplica o conteúdo de alavanca. É super comum milhares de visualizações. Além de você começar a ver efeitos colaterais, que é começar a aparecer pessoas te seguindo que você não faz ideia de onde elas estão vindo. O que acontece é que exatamente como você alinhou bastante e mostrou para a sua rede social o tipo de pessoa que interage contigo, que te segue, quando você faz esse conteúdo alavanca, a rede social praticamente trabalha para você indo atrás de outras pessoas parecidas com aquelas que já te engajam. Por isso, produzir esses dois tipos de conteúdo vai ser importantíssimo para você estabelecer um método para a sua rede social e ela própria buscar pessoas que te seguem. Quando se aplica o conteúdo alavanca, não é incomum ver pessoas ansiosas por verem a música sendo lançada. Não é incomum ver pessoas ansiosas para assistirem o teu vídeo, para assistirem o teu conteúdo. Por isso o conteúdo alavanca ele é tão importante para estabelecer as bases do teu ministério e alcançar mais pessoas, fazer com que cada vez mais pessoas te sigam. E isso aí, desde que o seu foco esteja no Evangelho, desde que o seu foco esteja no seu ministério em si, todas essas coisas que eu estou te falando, o alcance, os inscritos, os seguidores, eles vão se tornando cada vez mais frutos, eles vão se tornando cada vez maiores e eles vão assim sendo cada vez mais
comuns na sua rede social, cada vez mais comum dentro das suas redes sociais, do teu ministério. Erro. Quando você foca no passo a passo, quando você foca no ministério, quando você foca no que deve ser feito, é praticamente inevitável os resultados. Agora a verdade é que nem todos conseguem, porque isso aqui, como você viu, dá trabalho. Ministério não é ficar sentado esperando a coisa dar certo ou a coisa acontecer. Você precisa literalmente trabalhar para que isso seja possível, para que isso seja uma realidade na sua vida, tá bom? E pensando nisso, porque a maioria não consegue, por um simples motivo, a falta de apoio, a falta de comunidade, às vezes você se sente sozinho implementando tudo isso, às vezes a própria falta de condição, como conseguir os meios para financiar esses projetos, tudo isso vai desanimando o cantor e ele fazendo com que ele não consiga chegar nos seus resultados. E foi pensando nisso que eu desenvolvi um treinamento, isso é, uma série de atividades e atitudes que você pode implementar uma a uma, e dessa forma você pode conseguir atingir um a um os seus objetivos e os seus propósitos. Um verdadeiro passo a passo, onde você vai conseguir um após um chegar nos seus objetivos, que é alcançar cada vez mais pessoas através do Evangelho. Eu quero que você entenda, Cristo nos mandou alcançar mais pessoas. Então quando você usa as redes sociais para ser uma extensão do seu ministério, você está criando a possibilidade de alcançar mais pessoas. Esse treinamento ele vai acontecer totalmente online. Você pode assistir de qualquer lugar do mundo, desde que haja uma conexão com a internet. E ele é composto de pelo menos 5 módulos. Eu digo pelo menos porque ele está em desenvolvimento. A gente continua falando com os cantores, vendo suas dificuldades. Ao participar desse treinamento, a gente vai estudar o teu caso, as tuas dificuldades e poder desenvolver um método, desenvolver um passo a passo para que você também possa implementar e resolver o problema que está parando e que está impedindo o teu ministério de crescer. E dependendo do momento em que você está assistindo esse vídeo, o treinamento já vai estar completo, todo prontinho, para te ensinar o passo a passo, o passo que você deve dar, onde você está e qual será o seu próximo desafio. Já todo preparado e pensado para te ajudar a vencer os obstáculos que muitas vezes param os ministérios. Esse treinamento ele vai ser 100% online, tá? De forma que você vai conseguir acessá-lo em qualquer lugar do mundo, desde que haja uma conexão com a internet. Ele vai estar, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, já vai estar todo completo. Tá? Se você fizer parte da primeira turma, o primeiro módulo estará lá totalmente 100% completo. E toda segunda-feira haverá o lançamento de um módulo novo, para que você possa aprender um primeiro módulo e colocá-lo em prática. Aprender o segundo e colocar em prática. Ele vai ser todo desenvolvido para que você entenda como um mapa todos os passos que você precisa dar, em que momento do percurso você está e qual que é o próximo passo a ser feito. Eu peguei a minha colinha aqui para te falar exatamente o que você vai aprender em cada um dos módulos, tá bom? No primeiro módulo, você vai aprender como estruturar o seu ministério, seja do zero ou do avançado. Do jeito certo de construir o seu chamado, como identificar se estar parado ou em crescimento. No módulo 2, você vai aprender sobre toda a dinâmica do Instagram e do Facebook com relação ao seu ministério. Você vai aprender como que você pode fazer, quando e o que você deve postar, o jeito certo, como produzir conteúdos de alinhamento e de alavancagem, qual deve ser a cara do seu Instagram. Você vai aprender literalmente como que o Instagram ministerial deve ser. O Instagram ele já tem o Instagram pessoal e o Instagram comercial, mas você vê que essas ferramentas são feitas de forma secular e não exclusivamente para ministério. Nós estamos estabelecendo a forma como o seu Instagram deve ser, um Instagram ministerial. No terceiro módulo, você vai aprender a dinâmica do YouTube para um ministério. Como fazer bons lançamentos no YouTube, como criar inscritos e seguidores no YouTube, como ter frequência, qual é a frequência e que conteúdo serve para o YouTube. No quarto módulo, você vai aprender a dinâmica ministerial das plataformas. Como colocar a música nas plataformas digitais, como monetizar suas músicas, como ter alcance lá dentro das plataformas,
como ter uma renda de lá todos os meses. Você vai aprender isso no módulo de número 4. No módulo de número 5, você vai ver questões técnicas sobre o mundo da música. O mundo comercial que a música está inserida. Não é porque é uma música evangélica que ela está isenta dessas questões comerciais. Como que funciona a escolha de uma composição, como você compra a autorização da composição, como vende a autorização de uma composição. Você vai ver questões como o ISRC correto, como fazer registro de música, autorizações, os números que importam, os quais você deve prestar atenção, os níveis de crescimento. Você vai ter acesso a tudo isso para poder entender de fato o mundo da música em si. No módulo 6, você vai aprender como fazer o próprio lançamento. Os passos para que você possa fazer o seu, mesmo que esteja sem condição, mesmo sem gastar um centavo. No módulo 7, você vai ver o seu ministério dentro e fora das redes sociais. Como você deve se portar aqui e fora das redes sociais, o que deve levar lá para dentro das redes sociais, como se posicionar em assuntos delicados. Além de, como eu disse, módulos extras que podem aparecer, que a gente pode implementar para que você possa tirar o melhor proveito, para que você possa aprender, para que você possa romper com os principais obstáculos e dificuldades que se levantarem diante de você. Tá? Vai ser um verdadeiro passo a passo, onde eu vou te mostrar um a um tudo que você precisa fazer e implementar dentro do teu ministério. E aí pode ser que apareça algumas questões, talvez alguém olhe para mim e diga assim, poxa, eu não consigo. Só que o fato de você dizer eu não consigo, na maioria das vezes, se relaciona com erros do passado. E os erros do passado, eles estão determinados com aquilo que você sabia no passado. Uma vez que você aprende uma nova forma, você tende a não cometer os mesmos erros. Uma vez que você implementa um novo jeito de fazer, você se desvia dos erros do passado. Então quando você diz que não consegue fazer, você está lembrando de um erro que cometeu no passado. E há uma grande chance desse erro já estar sendo analisado e respondido dentro do treinamento. E melhor, se isso aqui você ainda não fez, existe uma grande chance de isso aqui fazer a diferença na sua vida ministerial. E também, às vezes, quando você diz assim, eu não consigo, na verdade, consiste em medo. E a grande verdade é que o medo nunca vai passar, tá? Você precisa, na verdade, olhar para o medo e dizer, eu vou fazer do mesmo jeito. Ninguém vence o medo sentado num canto, esperando o medo passar. O medo só vai ser vencido se você encarar ele de frente. Imagina você em cima de um trampolim de 15 metros de altura. Como que você vence o medo? Sentado lá em cima esperando o medo passar? Ou indo em direção à ponta e saltando de lá? A grande verdade é que se você saltar a segunda vez, você não vai mais sentir medo. Mas se você ficar sentado lá esperando o medo passar, ele nunca vai passar e você nunca vai conseguir saltar do trampolim. O mesmo vale para tudo na sua vida, tá? Se o medo te para de fazer certas coisas, você precisa racionalmente entender as vantagens e desvantagens de encarar o medo. Porque pode ser que ao encarar ele, você consiga vencer, você consiga ir além e fazer diferente. Aí talvez alguém olhe para mim e diga, olha, eu não tenho tempo. Quando a pessoa diz não tenho tempo, na maioria das vezes é uma questão de prioridade. Porque para pensar, se o teu patrão às vezes te pedir uma hora extra, você vai lá e faz. Se por um acaso, por qualquer motivo que seja, você precisar acordar mais cedo ou dormir mais tarde, você vai lá e faz. E a questão de tempo também é uma questão muito complicada, porque na verdade se eu pegar o seu celular, o seu telefone, ir nas configurações, eu consigo ver quanto tempo que você está passando no Facebook, no YouTube, no WhatsApp ou em outras redes sociais. E daí você vai ver a quantidade de tempo que você está literalmente jogando fora, sem aprender nada que mude de fato a tua vida, que seja de fato importante, quiçá para o seu ministério. Então, se você parar, isolar as redes sociais aí por um dia e se dedicar no treinamento, se dedicar em aprender alguma coisa que vai te fazer implementar, usar, colocar em prática e assim levar o seu ministério para outro nível, levar o seu ministério à excelência, para pensar. Você vai ganhar muito mais com isso
do que necessariamente o tempo que você fica perdendo muitas vezes nas redes sociais. Uma outra questão que alguém pode levantar é, poxa vida, eu não tenho dinheiro para poder investir num treinamento e poder assim trabalhar e aprender como lidar com o meu ministério. E quando a gente fala de dinheiro é uma questão muito complicada, mas na maioria das vezes é uma questão de prioridades. Pensa só, se algo terrível acontecesse, você arrumaria o dinheiro. Se algo te obrigasse a dar um jeito, você daria. Você compraria no crédito, você pediria emprestado, você iria economizar em algumas coisas, mas você iria fazer o que tivesse ao seu alcance para conseguir esse valor. Então dinheiro acaba sendo uma questão de prioridades. Às vezes você diz, eu não tenho dinheiro, mas se aparecesse uma grande oportunidade de negócio, com certeza você daria um jeito de arrumar e vencer. E aí a gente pensa da seguinte forma, se você parcelar ali em 2, 3 vezes, vai ser menos de R$ 20 por dia. R$ 20 por dia é mais barato do que uma pizza. E ainda assim tem o potencial de levar o teu ministério para outro nível. E aí você pode até pensar também no seguinte, quanto você paga numa produção? Uma produção ela vai aí entre R$ 700 e R$ 2.500 ou até mais. E você para pensar, recebe a sua produção e agora? O que fazer? Como alcançar pessoas? Como levar para outras pessoas? Como fazer com que mais pessoas se encontrem com essa música e possam ouvi-la? Ou pior, você contrata uma empresa para poder divulgar e das duas formas você acaba tomando prejuízo. Uma porque você investe muito na produção da música e não sabe como levar ela para outro nível, e a outra porque você acaba gastando com a produção e também gastando com a empresa para fazer a divulgação. E na maioria das vezes ela até pode produzir o material, mas divulgar vai depender de você. E pode ficar ainda pior. Para aprender de fato como que você faz, para sua ideia, para o seu trabalho chegar e atingir mais pessoas, você talvez pense, vou investir no curso de marketing. Esses cursos eles vão de R$ 2.500 até R$ 10.000. Então, além de você gastar muito mais, eles não são desenvolvidos especificamente para ministérios, para cantores evangélicos. Ou seja, você acaba investindo numa coisa, vai ter que aprender, adaptar durante algum tempo, fazer testes e mais testes, gastar investindo, fazer lançamentos após lançamentos, ver o que funciona e o que não funciona. Então você acaba perdendo duas coisas, tempo e dinheiro. Ou seja, de um jeito ou de outro, você vai trocar tempo por dinheiro ou dinheiro por tempo. O que eu quero dizer isso? Quando você troca tempo por dinheiro, você gasta tempo e economiza dinheiro. Isso é, você leva tempo aprendendo, mas também não investe no teu ministério. Quando você troca dinheiro por tempo, aí você consegue investir, aprender mais rápido e talvez mais eficiente e em menos tempo colocar em prática. Tudo é uma questão de moeda. O tempo é uma moeda, o dinheiro é uma moeda. Qual das duas é mais importante? A grande verdade é que quando você aprende alguma coisa, você economiza o tempo. E quando você economiza o tempo, você consegue até, quem sabe, conseguir mais dinheiro. Agora, quando você economiza o dinheiro e gasta tempo, o tempo não tem volta. O tempo não tem retorno. Cada dia, cada tempo, cada hora que você perde em outras coisas, você deixa de viver. Por isso que eu digo, ou você troca tempo por dinheiro, ou dinheiro por tempo. Então, por isso que eu falo, dinheiro é questão de prioridade. O que é mais importante para você? Tempo ou dinheiro? Aí quando você responder essa pergunta, fica claro e nítido para onde você deve olhar e no que realmente você deve investir, ou no seu tempo, ou no seu dinheiro. Então, se você parar para pensar, é muito mais lógico você investir o seu dinheiro e economizar o tempo, e melhor, em uma estratégia, em um método passo a passo, que já foi capaz de causar os resultados que eu vou colocar aqui embaixo nessa tela, tá? Os prints de vídeos que usaram a técnica da alavancagem, os vídeos do nosso canal e a quantidade de visualizações que ele teve, tudo usando a base dessa metodologia também. Além de receber todo o acesso, você vai receber lá no seu e-mail o login e senha para que você possa acessar, você também vai ter acesso a um suporte, e é um bônus que a gente está dando, um bônus durante 2 meses, 60 dias,
um bônus resposta em até 24 horas após a sua dúvida. Então você vai poder fazer a sua pergunta e em até 24 horas receber a resposta da sua dúvida na nossa equipe de suporte, seja por e-mail ou seja mesmo pelo suporte de WhatsApp, tá? E aí você deve estar me perguntando, beleza, e como que eu faço para participar desse treinamento então? Para participar do treinamento, basta você clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo, tá? Você vai abrir uma tela, um formulário, onde você vai colocar o seu e-mail e o seu número de WhatsApp, tá bom? É através desses dados que nós vamos poder, através do e-mail e do WhatsApp, que a gente vai entrar em contato com você, poder tirar alguma dúvida, caso você tenha. Logo após você preencher os seus dados, você vai ser transferido para a tela de pagamento. Então você vai escolher se no débito, se Pix, se transferência, se crédito, enfim, você vai escolher a melhor forma de realizar o pagamento, efetua o pagamento, escolhe lá as quantidades de vezes e tudo mais, efetua o pagamento e imediatamente você já vai receber no seu e-mail, no e-mail que você cadastrou, seu login e senha, para que você possa entrar e acessar a plataforma. Lá já vai ter um módulo de boas-vindas, onde eu vou te explicar toda a estrutura do curso, como que funciona, vou te explicar como que você faz para usar a plataforma, quais botões usar, como usar, e não se preocupe, mediante a dificuldade que você tenha de acesso, tá? Que alguém pode olhar e dizer, mas eu não entendo de tecnologia, como que eu vou fazer para acessar? Quanto a isso, não se preocupe. Não se preocupe porque primeiro você vai ter a nossa equipe para lhe ajudar, para lhe auxiliar, para tirar suas dúvidas, para dizer como você faz para acessar qualquer dificuldade que você tenha. Segundo, se contudo, com toda essa ajuda, com toda essa equipe, com todo esse esforço, você não conseguir acessar, não conseguir entender como que funciona, você vai ter 30 dias de garantia. Olha que por lei era exigido 7 dias. Mas nós sabemos que 7 dias pode ser que seja curto demais para que você possa entender, para que você possa aprender como que usa tudo isso. Então por isso nós estamos dando aí uma garantia estendida de 30 dias. Durante 30 dias você vai poder usar as aulas, os módulos vão ser liberados todas as segundas-feiras, o primeiro já está lá. Então durante esses 30 dias você vai assistir praticamente mais da metade do treinamento inteiro. Ao assistir você vai poder entender se é para você, você vai poder implementar e quem sabe pedir o seu dinheiro de volta, tá? E aí você pode olhar e dizer, oxe, irmão, mas aí alguém pode pedir, é verdade, mas eu prefiro correr esse risco. Primeiro porque eu sei que, principalmente no meio evangélico, né, tem muito mais pessoas honestas do que pessoas que vão de alguma forma passar a perna. Eventualmente pode ser que tenha alguém, mas eu sei que muitas pessoas honestas muitas vezes deixam de comprar um treinamento, deixam de comprar algo nesse sentido, simplesmente por falta de garantia. Então nós estamos te dando 30 dias de garantia, não tem letra miúda, você recebe 100% do que você investiu diretamente na conta que você escolher, ou pelo cartão de crédito, né, se você tiver feito o pagamento pelo cartão, sem letra miúda, sem conversinha, sem negocinho, sem nada. Simplesmente você solicita e é feito o reembolso imediatamente. E é isso. A grande verdade é que tudo o que eu poderia te falar para te mostrar a importância desse treinamento e como você pode usar e implementar ele no seu ministério, eu falei. E agora a decisão é com você. Agora, eu quero que você entenda que agora você tem até 3 escolhas para fazer e uma quarta coisa que você não vai poder fazer de jeito nenhum. A primeira coisa que você pode fazer é dizer não e simplesmente sair desse vídeo. Beleza, a sua vida continua do mesmo jeito e tudo vai continuar como está. A segunda coisa é continuar procrastinando, pensando, amanhã eu faço, será que é para mim, será que eu consigo? E enquanto você vive nessas dúvidas, porque a grande verdade é que a resposta certa a gente nunca vai ter. E na maioria das vezes as coisas que realmente importam nos deixam com medo. Mas quando a gente aceita elas, a nossa vida por inteiro muda. E na maioria das vezes muda para melhor. Mas talvez você tenha a sua escolha de ficar aí procrastinando e deixando para amanhã. Enquanto isso acontece, você vai ver muita gente tendo resultados significativos, aplicando cada passo a passo que está dentro do treinamento. A terceira escolha que você pode fazer é dizer sim e não se preocupar com mais nada. Eu já pensei em tudo, eu já vi as principais dificuldades, eu já estabeleci tudo de forma sistemática para que você entenda e possa implementar e colocar em prática passo a passo do que realmente você precisa para implementar em seu ministério.
não tem preocupação. Você simplesmente vê o que tem de ser feito e faz. E a coisa que você não vai poder fazer de jeito nenhum é desver isso. É esquecer que você se deparou com uma oportunidade. É esquecer que você se deparou com a possibilidade de aprender algo que faça a diferença na sua vida e no seu ministério. É desver a possibilidade de investir, aprender. E deixa eu te falar, dinheiro as pessoas até podem tomar de você, mas conhecimento, ninguém, nem mesmo o tempo, consegue tirar de você. Você vai poder fazer o seu ministério acontecer, colocar ele em prática, levar ele para outro nível, saber exatamente o que você está fazendo, por que está fazendo e por quanto tempo está fazendo, tá bom? E é isso. Você tem aí suas escolhas, mas de qualquer forma eu tenho certeza, você nunca vai esquecer isso. A grande oportunidade de levar o seu ministério a outro nível, de tornar o seu ministério ainda mais excelente, tá bom? Então é isso, clica aí no botão, eu quero te ver do outro lado.